Iniciaremos agora a segunda parte do nosso vídeo, onde nós falaremos sobre as concepções e as práticas pedagógicas da educação do campo e também a docência nos espaços rurais. As concepções práticas da educação do campo. Então, é uma educação que tem como proposta abrangente a formação do homem do campo e a valorização do seu espaço. Então, temos que respeitar o tempo e o modelo do currículo. Esse tempo e esse modelo de currículo, ele vem mobilizar essas atividades campesinas. Nesse caso, abrange toda a família e também as estratégias para o desenvolvimento sustentável. Então, nós temos o campo como um espaço particular. Esse espaço é um espaço de cultura, de política, de identidade, de história e também de existência social. Ele se caracterizou e motivou a partir de 1997, com o início do movimento amplo a favor da educação do campo, que foram as reformas agrárias. Então, essas reformas ela têm como principal característica a preocupação com a definição dos princípios da educação, abrangendo as expressões populares, campesinas e também a formação do homem e também a valorização desse espaço, o tempo e o currículo. Então, eles têm que ser levados em consideração. O papel da educação do campo é fomentar reflexões que façam com que haja a busca dos saberes, a demonstração para os alunos e pais e professores e pedagogos através dessa pedagogia específica do campo. Então, essas atividades elas devem ser voltadas a momentos de reflexões de políticas públicas, também através das diretrizes curriculares, a regulamentação da proposta da educação do campo, e essa educação ela tem que ser voltada à identidade da população campesina, como cidadão no processo educacional, permitindo que haja o desenvolvimento e uma maior clareza nas relações entre a escola do campo e o homem do campo, bem como seu comprometimento com as necessidades e a valorização da cultura do homem do campo, e também essas dimensões educativas. Então, tem que haver um reconhecimento da pluralidade como fonte de conhecimento. Então, o princípio da educação do campo, ele vem com o princípio inclusivo. Então, a inclusão desse sujeito no reconhecimento dos sujeitos do campo como cidadãos do processo educacional e da sua própria identidade. Então, assim, essa pedagogia, ela tem uma metodologia que deve ser específica para as pessoas do campo, no seu espaço cultural, sem abrir mão da pluralidade de conhecimentos das diversas áreas que esse homem ele vem a somar com seu educando. Nesse sentido, a educação escolar do campo, ela vai assumir uma luta na função que como uma ferramenta necessária para contribuir nos processos produtivos de aprendizagem e de teorias práticas que auxiliem na construção dos novos sujeitos e também na construção de uma escola e de uma nova sociedade. Então, nós temos a escola do campo como uma escola demandada pelos movimentos sociais. Nós vimos anteriormente que os movimentos sociais eles vieram a fortalecer essa busca por essa educação do campo direcionada ao homem do campo. Então, acontece uma necessidade de um projeto escolar. Esse projeto escolar ele tem que se articular com os projetos sociais e econômicos do campo, a partir da perspectiva de um projeto popular de desenvolvimento. Então, se cria e se estabelece uma conexão direta entre a formação e a produção, entre a educação e o compromisso político. É uma escola em que os seus processos de ensino e aprendizagem eles são considerados. Então, eles são considerados a partir de um universo cultural, de formas próprias e de aprendizagem do homem do campo. Então, vai reconhecer e legitimar os saberes,
Então, essa legitimidade de saberes vai construir, a partir das suas experiências de vida, uma escola que ela venha transformar em ferramenta de luta para a conquista de seus direitos como cidadão e também venha formar os próprios camponeses, fazendo com que eles sejam protagonistas das lutas intelectuais e também das classes trabalhadoras. Nesse sentido, a necessidade presente da escola do campo exige um profissional com uma formação bem mais aplicada e abrangente. Um profissional capaz de compreender uma série de dimensões educativas e deformativas presente na tensa realidade do campo e na atualidade. Portanto, precisa-se de uma formação em que habilite compreender a gravidade e a complexidade dos novos processos e também a acumulação de capital do campo, que vai ter uma interferência direta sobre a realidade do território cultural desses povos e também do território rural, fazendo com que os destinos da infância e da juventude do campo, ele venha como um propósito de permanência desses indivíduos nessas escolas do campo. Então, essa formação do educador, ela é essencial para trabalhar nas escolas do campo e também deve ser levada em consideração uma formação que habilite o profissional a desenvolver propostas de atividades que trabalhem com a visão mais ampliada do processo de ensino, contribuindo com a superação e a fragmentação do conhecimento e também fazendo com que haja com que ele venha vincular a realidade do estudante com os conhecimentos produzidos na escola. Então, é imprescindível que o professor ele venha interagir entre a realidade local e também é imprescindível que ele se identifique como agente daquela comunidade. É um processo que acontece no interior das condições históricas e também ele vive aquele momento, fazendo parte da sua realidade. Então, essa realidade, ela tem que ser uma realidade concreta, determinada. Ela não é uma realidade estática, então ela não pode ser também definitiva, porque essa realidade, ela se faz através do cotidiano. Então, é uma realidade que ela vem a ser modificada de acordo com o cotidiano e de acordo com a vivência daquele ser. Os movimentos de educação do campo, eles vão compreender a escola do campo. Então, essa escola do campo, ela deve ser aliada aos sujeitos sociais, às lutas para poder continuar existindo enquanto camponeses, e também para continuar garantindo o processo de reprodução dos seus materiais de vida a partir dos trabalhos da terra. Então, é importante e imprescindível também nessa formação que os educadores eles estejam preparados para atuar nas escolas, considerando, antes de tudo, que a exigência e a permanência nessas escolas, elas passam necessariamente por caminhos que se trilharão a partir de desdobramento de lutas de classes e também através do resultado das forças das disputas e de construção de projetos do campo, fazendo com que a sociedade brasileira ela venha a se engajar nesses processos do campo. Então, neste sentido, esses conhecimentos, eles vão ter como objetivo subsídios teóricos e metodológicos para futuros educadores, a fim de construir alternativas e elaborar propostas pedagógicas para uma escola do campo cidadã. Percebemos assim que o trabalho pedagógico e o modo de organização das escolas vão assumir uma tarefa de pensar e produzir relações entre sujeitos de um mundo concreto e o mundo do trabalho e social produtivo. O trabalho pedagógico, ele é norteador. Por quê? Porque ele vem a observar o conjunto de princípios filosóficos, políticos e epistemológicos. Esses processos, eles são definidos através das normas e ações escolares
e eles vêm representar uma condição de sustentação das relações estabelecidas entre os sujeitos e também estabelecida entre o universo escolar. Percebemos assim que a escola do campo ela vai demandar uma educação capaz de produzir aprendizagens e teorias práticas que auxiliem na construção de novos sujeitos e de novas escolas, e que haja também a construção de uma nova sociedade. Um projeto de escola que se articule com projetos sociais e econômicos do campo, a partir de projetos populares e de desenvolvimento, criando assim e estabelecendo uma conexão direta entre a formação e a produção da educação, através de um compromisso político público. Uma escola assim, nós teremos uns processos de ensino e aprendizagem. Nesse processo de ensino e aprendizagem, devemos considerar o universo cultural, as formas próprias de aprendizagem dos povos do campo e também deve-se considerar e reconhecer a legítima de saberes desse povo, construindo-se, a partir das suas experiências de vida, uma escola que transforma em ferramenta de luta para a conquista dos direitos desse ser do campo como cidadão e também formando os próprios camponeses como protagonistas das suas lutas e intelectuais da sua classe trabalhadora. Então, eles têm que buscar essas lutas de suas classes. Para que tenhamos êxitos nessa proposta pedagógica da educação, é necessário que o educador ele tenha um compromisso e também as condições teóricas e práticas para construir práticas ideais que venham trazer o meio social à escola rural. Então, essas práticas pedagógicas, elas são essenciais no desenvolvimento do homem do campo, levando-se sempre em consideração os saberes adquiridos, os saberes que esse homem ele tem a transferir para os demais. Então, o saber do homem, ele é importante na construção do seu conhecimento. Então, por isso que se deve se relevar sempre esse processo de construção de conhecimento através do eu, através da forma empírica de ser. Obrigada. Espero que vocês tenham aprendido algo que tenha sido muito útil, essas explanações. Então, finalizaremos aqui a disciplina Educação do Campo e espero que essas informações elas venham a construir as necessidades de cada um de vocês. Então, lembrando agora que todo o material ele está disponível na apostila que foi enviada para vocês. Bons estudos e até a próxima.